Paz do Senhor para os irmãos. Que alegria poder estar mais uma vez na casa do Senhor para adorar, bendizer o nome santo do Senhor Jesus, que é digno de louvor, digno de honra, digno de glória. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Podeis assentar. Eu quero meditar com você alguns versículos do Salmo de número 46. Salmo de número 46. Eu quero tecer alguns versículos com você e pensar sobre isso, que diz... Eu vou ler o Salmo no todo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É um salmo muito conhecido de todos nós. Muitos de nós sabemos de cor. E o salmista, aqui nesse texto, ele se expressa em relação a algumas situações que aconteceram no meio do povo de Israel. Guerras, perseguições, cercos, momentos de grandes aflições, de grandes tribulações na vida do povo de Deus. E o salmista então escreve esta canção, que isso é uma música muito linda. Ele escreve esta canção e na canção ele expressa todo o sentimento da sua alma em relação a quem Deus é. E de forma profética e poderosa, essa canção alcança nossas vidas. Alcança a mim e alcança você. Passaram-se os anos, os séculos, e chegou aqui. E quando nós vemos o salmista escrevendo este texto que está milenarmente escrito lá atrás, nós vemos a atualidade, a sua atualização tão real, tão presente, tão pronta nos nossos dias. Quando ele diz assim, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Essa angústia, em algumas versões, é tribulação. Esta palavra é muito forte para quem quer a sua vitória. Tribulação não é bom para ninguém. Angústia não é bom para ninguém. Basta termos problemas para estarmos angustiados e vivemos em tribulação. A tribulação, no sentido do salmista aqui nesta noite, ele está colocando esta tribulação, ela se refere a pessoas em lugares apertados,
sitiados, encurralados. Ela se refere a pessoas num canto sem capacidade de sair de lá. Alguém que está encurralado por alguma situação e que não tem o que fazer, não tem como fazer, não tem em quem confiar, e ela não consegue sair daquele lugar onde está. Aí o salmista vem e diz assim: Deus é o nosso refúgio. Eu lembro de quando, no livro dos Reis, nós vemos uma história tão linda e tão real do rei Ezequias, que estava sitiado. Israel estava sitiada, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Mas o profeta Isaías olha e diz assim: ó rei, fica tranquilo, não tema, não tenha medo, porque Deus é por nós, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alto refúgio. E aí, o povo de Israel viveu aquela situação terrível, muito dura, por muitos dias, mas passou, porque Deus entrou com providência e desbaratou todo o exército assírio e todos que estavam sitiando Israel, e eles foram embora, a batalha foi vencida, Deus fez justiça e o nome do Senhor foi glorificado e o povo de Israel foi abençoado. Mas eles estavam exatamente neste sítio, encurralados, sem saber o que fazer. Não tinha para onde ir, não tinha a quem recorrer. Os exércitos que muitas vezes o povo de Israel recorria era o Egito. Israel recorria muitas vezes aos egípcios para juntar força, para ganhar força nos seus exércitos. Eles alugavam, pagavam muito dinheiro para que o povo do Egito viesse para ajudar, os soldados do Egito viessem ajudá-los em grandes batalhas. Eles estavam acostumados a fazer estas coisas, mas aqui neste caso, eles ficaram sitiados, a ponto de não ter a quem recorrer. E é muitas vezes no lugar em que nós nos encontramos, não temos saída, não temos em quem nos apegar, não podemos fazer nada, não temos a quem nos socorra, nós não temos o que fazer realmente. Muitas vezes nós nos encontramos neste beco sem saída, neste lugar que é tão ruim de existir, neste lugar que às vezes nós entramos em crises existenciais, neste lugar que às vezes nós olhamos para nós mesmos e perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz para Deus para merecer isso tudo? Mas há um momento na nossa vida que nessas perseguições e provações, Deus está nos guardando de alguma forma e de algumas situações futuras. Há momentos na nossa vida que nós queremos estar expostos e Deus está dizendo: não, você tem que ficar encavernado por enquanto. Por enquanto você tem que ficar dentro de uma caverna, porque eu vou te guardar enquanto você estiver escondidinho, guardadinho. A minha mão estará contigo e eu te protegerei. E aí nós vemos o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é uma caverna. Refúgio é um esconderijo, um lugar onde você pode se esconder. Refúgio é um lugar onde você pode se proteger de alguma forma e de algumas coisas. E às vezes nós entramos em uma caverna porque queremos nos refugiar. Queremos que aquela angústia ou a situação que nós estamos vivendo, ela passe ou fique do lado de fora. Mas não é assim. A gente entra na caverna angustiado, porque a angústia está dentro do nosso coração. Ela nos acompanha de dentro para fora. E tudo que está à nossa volta
fica misturado com esta situação. Aí a gente diz assim: nossa, eu estou de um jeito que não me cabe em lugar nenhum. Eu estou de um jeito que não está bom em lugar nenhum. E a angústia vai te corroendo por dentro e vai te consumindo e consumindo as suas forças, vai minando você e você vai dizendo: meu Deus, eu não aguento mais isso. Não dá mais, eu não suporto mais isso. Às vezes isso vem acontecendo há anos. Às vezes isso vem acontecendo por longo tempo, mas o salmista diz que Deus é o nosso refúgio. Ele não quer que você entre em qualquer caverna. Ele não quer que você entre em qualquer esconderijo. Ele não quer que você se refugenta em qualquer lugar. Mas Ele quer que você se afugenta nele, porque Ele ainda é socorro bem presente na hora da angústia. Deus é refúgio e fortaleza. Ele é a caverna em quem você tem que se esconder. Ele é a caverna em quem você tem que se abrigar por um tempo. Ele é o porto seguro em quem você pode ancorar a sua embarcação e confiar que Ele tem respostas e saídas para a tua vida no futuro. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Eu não sei se você já viveu, mas acredito que sim, que todos nós passamos por aí. Aquele momento em que a gente se encontra em uma situação tão ruim, tão triste, tão avassaladora, que você já perdeu todas as forças, já investiu em tudo que foi possível, os recursos se acabaram e nada aconteceu, e aí você olha para esta situação toda que você está envolvido e diz assim: meu Deus, eu não entendo porque eu entrei nisso, não entendo porque eu estou passando por isso, eu não entendo porque tudo isso na minha vida, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Às vezes uma enfermidade, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema conjugal, às vezes uma situação social, até política, às vezes algumas questões familiares, e isso vai te consumindo, chega a um ponto que você diz: eu não aguento mais. Mas aí Deus entra com a providência tão grande, você às vezes envolvido, embebecido na angústia e na aflição, no sofrimento daquela provação, daquela tribulação que você vem vindo, você está tão embebecido nisso que você nem percebe, o milagre já aconteceu, a bênção de Deus já te alcançou. E você só vai perceber dias depois que você passou pela prova e tudo já voltou ao normal, e você diz assim: meu Deus, aconteceu, passou e eu nem vi. Nós estávamos indo para casa e a Beth estava conversando com uma amiga que se forma em medicina agora, mês que vem, né? O ano que vem, mês que vem. E ela passou por um momento muito complicado da sua vida. E nós estávamos acompanhando, orando, falando com Deus, trabalhando junto. E por um tempo longo, né? A gente vem orando por ela e vem ela no sofrimento e uma angústia muito grande. Houve uma separação, houve uma situação constrangedora no seu casamento e ela chorava e insistia em ser feliz, e a angústia corroendo e consumindo ela, fazendo medicina, pagando um curso muito caro, investindo na sua vida, agora a sua filha também estudando, o seu filho estudando também, fazendo faculdade no Paraná, uma somatória de mês muito alta, e tudo isso vem prendendo a sua alegria, vem oprimindo ela. E depois da separação, muitas coisas aconteceram, e ela desesperada: eu acho que eu vou morrer, e parecia que ia morrer, e a estrutura dela abalava cada dia que ela ligava, e a gente orava junto, e fazia campanha de oração, e oração. O tempo passou. Hoje ela estava numa ligação com a Beth, e ela dizia, eu ouvi ela dizer assim: às vezes eu nem acredito que eu vivi tudo aquilo. Deus está me abençoando tanto, mas tanto, que nem parece que eu passei por aquilo tudo. Quando você tem a rocha, o esconderijo, quando você tem Deus como refúgio na sua vida,
Ele te protege. Na angústia Ele te protege. Entendeu o que eu disse? Você vai estar angustiado, mas na angústia, não da angústia, na angústia Ele te protege. Na angústia. Aconteceu um fato comigo. Eu fui para Goiânia em 2008 e eu fui para trabalhar no comércio exterior. Não queria mais ser pastor. Crise existencial, uma situação complicada. Eu não queria mais ser pastor, não queria mais ver gente na frente, eu não queria mais cuidar de ninguém. E eu fui trabalhar no comércio exterior, falei, vou ganhar bem, as coisas vão estar ajustadas, eu vou estar bem. E comecei. Cheguei em Goiânia em janeiro, e primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto, quinto, sexto mês, o mundo entrou em crise. A bolsa imobiliária estourou nos Estados Unidos, aí o mundo entrou em decadência. Começou a instaurar o caos no planeta por causa dos Estados Unidos em crise. Tudo girava em torno deles. O Japão parou de exportar, de importar, a China parou, todo o mercado exterior parou. Os 5 escritórios que nós estávamos trabalhando no comércio exterior tiveram que fechar as portas. Fechou as portas. O negão aqui ficou desempregado. E agora, Jesus, pagar aluguel, escola da Evelyn, viver, como nós vamos fazer? E a angústia bateu no coração. Mas eu fui para Deus, eu disse, Deus, eu vim para uma situação e talvez eu tenha errado por achar que eu estava no direito de não querer ser o que o Senhor quer que eu seja, mas eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer comigo, fique à vontade. Estou à disposição. O primeiro mês desempregado. O salário que eu havia recebido, pagamos aluguel, as contas e tal, zerou o caixa. Tem que viver agora o resto do mês duro, sem dinheiro. E a Beth é daquelas que gosta de ir no mercado na semana, não uma vez por mês, mas na semana. E gosta de coisa boa, tipo jiló. Ué, tem, Thalita, jiló é delícia, Thalita. Abobrinha, cabotiã, chuchu, tudo coisa boa. Legumes de todos os tipos, frutas e tal, coisa e tal. E acabou. A gente tinha que ficar em casa e comer o que tinha na geladeira e no armário. Primeiro mês que nossas finanças zeraram, chega o segundo mês para pagar o aluguel. E agora? Era já no começo do mês, no encerrar do culto. Eu sempre fui de igreja de manhã, à tarde, à noite, nunca tive problema com dias de culto e frequentar a igreja. Eu ia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à noite. Não tinha conversa, era no círculo de oração eu estava, no ensaio do louvor eu estava, participava de tudo. E quando chegou o segundo mês, a angústia bateu no coração e entrei na caverna. Fui para o refúgio. Deus, olha aí o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer agora porque a coisa ficou feia. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para pagar o condomínio, eu não tenho dinheiro para pôr gasolina, não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro... Não tenho. Eu estou aqui. Eu falei para o senhor que eu estou aqui, o senhor que sabe, faz comigo o que o senhor quiser. Acabou o culto. Um irmão me chamou e disse assim, pastor, o senhor pode descer ali comigo? Eu falei, pronto. Eu estou angustiado, o irmão quer que eu ore por ele, quer ver? E eu desci.
Ele puxou a carteira, assim, aquelas carteiras de tiozinho, sabe? Aquelas de tiozinho assim, comprida. Você usa aquilo, Sandro? Aquelas carteiras? Não, não é capaz. Eu não sei como chama. É uma carteirona assim. Aquelas que o Mia usava antigamente. Que põe cheque aberto assim. Aí ele tirou aquela... ele tirou assim daqui de dentro aquela carteirona e falou assim: pastor, eu estava no culto e Deus me comoveu e me incomodou para te dar uma oferta. Se eu der, o senhor aceita? Eu, pastor, que é isso? Fica à vontade. Deixa Deus te usar. Quando for assim, irmão, deixa Deus te usar. Não pergunta não. Vai que eu falo não, aí você vai ficar sem a bênção. Ele pegou a carteira, tirou o cheque e começou a fazer o cheque. A hora que eu vi os números, eu... Deus do céu! Ele falou: pastor, e se o senhor precisar, o senhor me procura. Ele colocou na minha mão, era o dinheiro que eu precisava para pagar o aluguel justinho, em cima, com pontos e vírgulas. Ai, que alívio que deu na minha alma. Aí alguém diz assim: vamos na feira comigo? Aí tinha na feira jiló, abobrinha, chuchu, cabotiã, carne de porco, aquelas coisas. Na feira de Goiânia ainda tem essas feiras antigas, né? Carne de porco e tal, aquelas coisas deliciosas, e vínhamos para casa. Quando chegava a noite, alguém dizia: vamos numa churrascaria comigo? Ah, eu não posso não, estou meio ocupado e tal, não sei o quê. Não, fica tranquilo, depois você faz o que você tem que fazer, mas vamos comigo, estou te convidando. Não, irmão, estou duro. Não, fique em paz, vem comigo, eu vou pagar. Gente do céu, 6 meses, o que eu não vivi em 6 meses trabalhando, ganhando meu salário, meu dinheiro, eu vivi 6 meses desempregado, totalmente na dependência de Deus. A Evelyn diz assim: foi a melhor época da nossa vida, esses 6 meses. Quando nós entramos no esconderijo do Altíssimo, Ele se fez presente lá no esconderijo e foi socorro para nossas vidas. Ele é socorro bem presente. Aí ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Ezequias foi um rei muito inteligente. Muito inteligente. Ele construiu um aqueduto, um sistema de água, fluvial, de água potável, que ele transportava a água por baixo, que saía de Gion, no Vale Cedron, e chegava em Siloé, no meio da cidade. Ele construiu esse aqueduto. E esse aqueduto foi, a água na época, para a época que eles viviam, era o bem mais precioso. Eles brigavam por água e não brigavam por terra. Faziam guerra por um poço, mas não fazia guerra porque um roubou a esposa do outro. Mas por um poço fazia. Era muito valioso. Estou fazendo um exemplo aqui. Era muito valioso. A água era muito importante para a vida, para o sustento deles, para eles se manterem sobre a terra. Os animais precisavam de água, as famílias precisavam de água, e onde tem água tem vida. Ezequias então fez esse aqueduto e construiu aquilo ali, foi uma maravilha, uma bênção.
E ele sabia que eles não podiam mexer, porque ela passava por baixo. Na época não tinha bombas, não tinha explosivos, e eles não tinham como atingir o leito daquele aqueduto. Então, ficava escondido e eles estavam tranquilos em relação a isso. Aí ele diz assim, o salmista diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ou seja, ainda que as circunstâncias se alterem, ainda que tudo caia ao seu redor, ainda que a turbulência desta vida venha invadir o seu viver e você venha se desesperar e não sabe o que fazer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio não é esse rio que Ezequias construiu. Esse rio não é esse rio literal que o salmista está dizendo. Este rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, é o Espírito Santo de Deus que sai de dentro de você e transcende este mundo, essa atmosfera, essa ionosfera, essa mesosfera, e vai ao trono celeste e está emanando de Deus para a sua vida. O rio que alegra a cidade de Deus é o rio que Jesus pregou à mulher samaritana no capítulo 4 de João e diz assim, se você me der água, eu vou te dar uma água que vai fazer saltar em você uma fonte, sair de você uma fonte que salta para a vida eterna. Era o Espírito Santo que viria e encheria o coração daquela mulher, e esta água viva transbordaria a ponto de correr por onde ela passasse. Aleluias! Glória ao nome de Jesus. Este rio de Deus sai de dentro de você, Gustavo. Este rio que alegra a cidade de Deus, que é o santuário das moradas do Altíssimo, sai de dentro de você. É o Espírito Santo. No dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, Ele veio e entrou e fez morada dentro de você. Este é o rio que refresca, que dá vida, que te sustenta, que te lava, que te reconcilia, que muda a sua história, que envolve você nas coisas divinas. Aleluia! Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Aí ele diz, as nações embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Que Deus é esse que nós podemos servir? Um Deus capaz de se levantar do trono e falar, e literalmente a terra se derreter. Que Deus é esse? Que é tão poderoso que não existe forças políticas, sociais, sistemas neste mundo, armas bélicas que possa contrapor o seu poder e a sua grandeza. Que Deus é esse que nós servimos, que essa noite eu estava deitado, não dormindo ainda, e eu ouvindo a chuva quando começou. E de repente deu um trovão tão forte, eu não sei se vocês viram, ele trovejou tão forte, aquilo é um relâmpago. E aí aquele trovão foi tão forte que ele foi caminhando por aqui pela cidade, e a hora que ele estava lá em Lins ou em Bauru, a gente estava ouvindo ele aqui. E foi sumindo. Eu pensei, a voz de Deus é como um trovão. Deus está falando alguma coisa nesse trovão. Quem sabe Ele estava dizendo, desperta, eu quero falar com você. Aí Ele colocou esse salmo no meu coração. Quem sabe Ele estava dizendo, desperta,
vai orar pelo meu povo, vai falar para o meu povo, pelo meu povo, vai interceder pelo meu povo. O Deus que nós servimos é um Deus que faz a terra se mover, todo o sistema se mover. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele junta todas as águas na palma da sua mão. O Deus que nós servimos, Ele assenta sobre a nuvem e faz a terra por estrados do escabelo dos seus pés. O Deus que nós servimos, Gustavo, é o Deus que olha para o relâmpago e chama todos eles num canto e diz: você vai cair em tal lugar, você em tal lugar e você em tal lugar. E eles vão, está na Bíblia. O Deus que nós servimos é o Deus que olha para as estrelas e chama uma pelo nome e elas vêm. O Deus que nós servimos pega as águas do mar, do oceano, Ele junta todas elas nas alturas e depois Ele faz com que ela se fragmente e caia como chuva sobre nós para abençoar a terra e regar a terra. Aí Ele diz à nuvem: vai e cai em Penápolis, vai e cai em Marília, agora vai e cai no estado de São Paulo, vai e cai em todo o Brasil. Ele sabe onde conduzir a nuvem, quando conduzir a nuvem, que data. E os homens ficam: mas não chove tal tempo, mas não chove tanto tempo, e esse calor gigante. Deus sabe quando sopra, quando manda a nuvem, quando manda a chuva, está no domínio dele. E fica tranquilo, porque esta provação, esta tribulação, esta angústia que você está vivendo, Deus também tem o controle disso. Ele tem o controle disso. Xarabacanta lamanacho e de fogo. Deus ajudará a romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram e os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha esse versículo. O Senhor dos exércitos está conosco. É lindo, né? O Senhor dos exércitos. Você sabe que Deus é tão que Ele usa um exército sem nenhuma arma. Com o vaso na mão. Ele diz para o povo: rodeia Jericó e dá volta. 7 vezes. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E quando terminar a 7ª volta, ninguém dá um pio, não fale nada, fiquem quietos. Não fala nada, só dá volta. Imagina o povo, Jericó já era uma cidade muito grande, era uma metrópole. E eles eram uma cidade murada. As sentinelas em cima de cada ponta, de cada setor da cidade, estavam observando tudo aquilo. E os muros passavam, era comercial, passavam gente, morava gente. E imagina a multidão de gente que estava dando volta na cidade. Imagina, irmão, Deus falar assim: eu vou dar tal lugar para vocês, mas eu não quero que vocês façam nada, só dá a volta 7 vezes, e na 7ª vocês gritam e quebram os vasos. Imagina isso. Quem está olhando fala: que povo louco é esse? Beberam, estão 13. Esse povo está doido, só pode ser crente mesmo. E o povo de Israel vem, começa a girar. Primeira volta, primeiro dia, vão, descansa, toma café, almoça, janta, dorme. No outro dia de madrugada,
no outro dia de madrugada, 7 dias. No 7º dia, eles acordam mais cedo ainda, porque era 7 voltas, era sacrifício. E eles começam a rodear a terra. Isso tem grandes significados, mas não dá tempo de comentar sobre. E eles dão 7 voltas no 7º dia. Quando Deus diz para ele, agora, quebrem o cântaro. Imagina, irmãos, eles estavam precisando de armas, flechas, espada, lança, escudo, para entrar, catapulta para jogar pedras, óleo para fazer tochas e jogar dentro para queimar tudo. Mas o que Deus estava fazendo era muito mais, Ele estava criando uma bomba de implosão gloriosa, celestial, e esta bomba sairia do som daqueles vasos, do cântaro, quando ele diz, quebrem de uma vez só, 1, 2, 3, pá! Imagina o barulho daquilo, ressoando no vale, e chegando em Jericó, as pessoas ouvindo aquele barulhão, esse povo está doido, que arma é essa que a gente não conhece? Corre, corre que o barulho foi grande, corre que o negócio... Mas eu penso que Deus potencializou aquele som e fez com que chegasse como o exército que aqueles 4 leprosos foram visitar o arraial de manhã. Lembram disso? Deus potencializou este som, este barulho, e de repente foi um som ensurdecedor, e eles começaram a gritar. O grito deles talvez seja, oh glória, Jesus é bom. Não porque Jesus não estava, Ele era o verbo, Ele era a palavra, era a teofania de Deus. Mas quem sabe eles cantaram aquele hino, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantamos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Quem sabe? Eu só sei que o fogo pegou, o muro caiu e eles entraram. Que exército é esse? Mas quem usou eles foi o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos estava lá. Os 4 leprosos, os pés doentes, talvez faltando o dedo, mas ele chega no arraial do inimigo, de madrugada, enquanto eles estão dando os passos arrastados e doentes pelas areias do deserto, Deus, na mesa de som divina, vou colocar aqui, dar asas à imaginação, na mesa de som divina, Deus dá um ganho nos pés do microfone daqueles homens, e Deus dá um ganho bem daqueles bons, Reginaldo, que assovia tudo, mas como estava em área aberta, não ia dar microfonia, ia ser um som justo, fechado, para que eles pudessem ouvir de uma vez só. E Deus coloca o microfone, eles vão arrastando os pés e vai na areia. Mas eles ouviam de um grande exército, o som de um grande exército que chegava a arrepiar. Acordaram de madrugada com aquele barulho todo, e alguém disse aí, olha aí, está escutando? Eles alugaram os egípcios, alugaram os filisteus, alugaram não sei quem, alugaram não sei quem, alugaram não sei quem, e vem contra nós. Vamos dar no pau daqui, vamos correr, porque nós vamos ser massacrados, vamos fugir. Era 4 homens, quando os leprosos doentes chegaram no arraial, não tinha mais ninguém, mas tinha tudo que eles precisavam, comida em abundância, carne em abundância, cevada em abundância, trigo em abundância, roupa em abundância, ouro em abundância, tudo em abundância, animais em abundância, arma em abundância. Abasteceu Israel com o som de um exército que Deus estava conduzindo. Quando o Senhor dos Exércitos ordena, Ele dirige, potencializa, ajuda e vence a batalha por você. Aí Ele diz, nesta peleja não tens que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vos calareis. Eu vou terminar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de quem? O Deus de... Eu quero trazer
com o meu pensamento. Quando Deus olha para Jacó, Ele viu um homem especial. Mas Jacó tinha tantos defeitos quanto eu e você. Sabia disso? Jacó tinha tantos defeitos como eu e você. O nome Jacó significa enganador. É bom? É bom esse nome? E outro, suplantador. Suplantador não era um defeito, era uma qualidade que ele tinha. De certa forma, uma qualidade. E Deus amava esse negócio. Porque ele suplantou já no nascer. Quando o irmão saiu primeiro, Esaú saiu, ele grudou no calcanhar para não deixar que Esaú saísse sozinho. E aí, quando terminou o pé de Esaú, chega a mão de Jacó. Ele queria sempre estar na frente, sempre o primeiro. E Deus abençoava ele. Mas ele era um homem que tinha dificuldades. Mas Deus olhava para o seu coração. Vivia perseguições. Lembra do sogro quando fez uma armadilha para ele? Olha, no meio das ovelhas, toda malhada que nascia, Gustavo nascia tipo assim, 100 ovelhas branquinhas puras, que eram as mais importantes, e 5 ovelhas malhadas, mais ou menos isso, entendeu? A porcentagem. Aí Deus, talvez, não está escrito, mas quem sabe foi Deus que iluminou a mente de Jacó, e ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma varinha ali no bebedouro, uma varinha rajada, e ele fez uma espiral na varinha, né? Fez uma espiral na varinha, e colocou no bebedouro. E ovelha só bebe água se a água estiver calma, mansa, sossegadinha. Água corrente ou turbulenta, a ovelha não bebe. Ela vai para um lugar que a água está calma. Eu estou pensando aqui, eu estou dando asas à imaginação. E quando ele coloca aquele espiral, a água vai... A primeira ovelha bate a boca ali, a água vai mexer. E quando ele olha na varinha, a varinha faz... A água fica turbulenta. A ovelha prenha, assusta. Você já viu uma mulher grávida que tem vontade de comer carne de porco? E não come, depois o menino nasce com uma mancha na perna, não sei o quê. Já viu isso? Já viu contar esses negócios? Que sai com uma certa dificuldade genética. Já viu isso? Eu tenho um primo que a minha tia tinha vontade de comer carne de porco e não comeu, porque não tinha dinheiro naquele dia. Ela ficou com vontade, o menino nasceu com a mancha na perna, assim, bem peluda, parecendo um couro de porco aqui. E as ovelhas de Jacó começaram a nascer malhadas, porque assustaram e viram aquele negócio. Assustaram. Começou a nascer mais malhada do que brancas. Aí o sogro dele disse, não, está errado, essa conta aqui está errada. Deus não precisa de muito para fazer um exército. Uma vara é suficiente. Aí trocou. Agora eu só quero então as malhadas, porque estava nascendo 90 malhadas e 10 branquinhas. Agora eu só quero as malhadas para mim. Tudo que for malhado agora é minha. Jacó vai lá e tira a varinha. As ovelhas nascem branquinhas, bonitinhas. E o trato é trato, está feito. E foi enriquecendo Jacó. Foi enriquecendo Jacó. E ele foi, desse jeito, ganhando espaço, dinheiro. Mas antes disso, ele mentiu para o seu pai. Roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Comprou, enganou o pai, dizendo que ele era Esaú e não era. Ele fez algumas coisas erradas. Fez. Assim como eu e você. Mas o que é refúgio e fortaleza, o Deus que é refúgio e fortaleza, Ele está dizendo assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Embora você tenha defeitos como Jacó, embora você acredita que você não
possa alcançar a misericórdia de Deus pelas suas falhas, pelos seus defeitos e frustrações. Embora você ache que você é mínimo para alcançar algum privilégio de Deus, a misericórdia de Deus é suficiente, porque o Deus de Israel, o Deus Senhor dos Exércitos, está conosco, Ele está com você. A partir do momento que você deixa fluir o rio de Deus que está dentro de você, que salta para a vida eterna, a partir deste momento, o Deus de Jacó se torna refúgio para você. Refúgio para o fraco, refúgio para o fraco, refúgio para o limitado, refúgio para o que acha que não pode nada. Você pode tudo estando em Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra. Fica tranquilo, vai acabar isso aí. Você não vai precisar lutar mais. Você não vai precisar mais viver essa guerra sem fim. Está acabando. Deus está entrando com providência e o nome dele será glorificado. Ele diz assim: aquietai-vos. Agora é Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que você continua reclamando? Por que você continua questionando? Por que você continua insistindo em acreditar que você não vai sair daí? Essa caverna, este refúgio é temporal, passageiro. Você vai sair daí sim. Mas para de dizer que você não pode, que não vai dar certo, que não é para você. Anderson, vai dar certo, nós vamos conseguir. O Brasil vai conhecer o nome das nossas cadeiras. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus será engrandecido. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, pastor Daniel. Vai dar certo, Jeremias. Vai dar certo, Luan. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo, Thelma. Vai dar certo, pastor Reginaldo. Vai dar certo, Patrícia. Vai dar certo, Daír. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Mas você tem que aquietar. Entra na caverna e aquietai-vos, fique quieto, para de reclamar, para de falar, não mexa nada, deixa do jeito que está, porque quem resolve é Ele vai mexer e o nome dele será glorificado. Vamos de pé, orar ao Senhor, senão eu vou falar a noite inteira aqui. Deus será engrandecido. Não mexa em nada. Deixa desse jeito. Deixa assim. Carlos, não mexa em nada. Deixa do jeito que está. Deus sabe. Ele conhece. Todo o propósito de você estar aqui é de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o seu futuro. Ele também conhece o teu passado. Ele sabe das suas dores. Ele sabe das suas aflições. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe das suas decepções. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe da sua rejeição. Ele sabe de tudo isso. E hoje Ele está dizendo para você: aquietai-vos. Não mexa nada. Não mexa nada. Porque Deus está entrando com providência. É um tempo de restauração para a sua vida, para a sua família. É um tempo de restituição de coisas perdidas. É um tempo de restauração, de renovo, de reajuste. É um tempo que Deus está trabalhando na vida de vocês, mas também está trabalhando lá longe na vida dos familiares de vocês. Há uma situação entre os familiares que choca, que traz tristeza, mas Deus está trabalhando nesta situação de maneira especial para fazer coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Xaraba canta lá, manacho e defolte canta lá.
Eu quero orar por você. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a graça de Deus me envolvendo aqui nesta noite. E Deus olhando para você e dizendo: aquieta-te. Aquieta-te. Não tome a decisão. Não mude porque você quer. Não escolha isso porque você acha que é melhor. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estenda suas mãos assim. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo. E tu és um Deus maravilhoso, que guerreia as nossas guerras, que luta por nós, que peleja, Senhor, as nossas batalhas. Tu és o Deus que faz, que sabe, que tem nas mãos. Tu és o Deus que prepara caminhos, mas é o Deus que nos esconde no seu esconderijo. Ó Altíssimo, quão bom é estar debaixo das tuas asas, seguros, protegidos. Mesmo embora, Senhor, muitas vezes não entendemos porque estamos vivendo neste momento de decepções e tristezas, angústias e tribulações, mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem nas mãos o controle de tudo. E eu quero pedir pelo teu povo que aqui está, que a tua bênção seja sobre este lar, sobre esta casa. Que a tua mão esteja estendida de maneira favorável, Senhor, e fazendo uma extensão onde é necessário para que o teu nome seja glorificado. Trabalha com pressa e com poder neste negócio. Age para que o teu filho possa aquietar e entender que o Senhor é Deus que trabalha neste negócio. Em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos na vida destas famílias. Eu profetizo bênçãos na vida deste povo que é teu. E te glorifico porque tu és um Deus maravilhoso e sabe de todas as coisas. Obrigado pela tua sabedoria, pelo teu poder, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Não mexa em nada. Não mexa em nada. Aleluia.